estamos de volta com você hoje numa série muito interessante, uma série que tem como título O Poder do Sangue de Jesus. E nesse primeiro dia de ensino, nós vamos entender o que a Bíblia nos diz, o que ela nos ensina, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento também. Mas eu gostaria, antes de nós começarmos, dar crédito aqui para o livro que eu traduzi um pouco desses pensamentos de um autor muito tremendo, que é o pastor, que ele é um homem de Deus, teólogo, Andrew Murray, está bem aqui. E aqui é O Poder do Sangue de Jesus. Está em inglês essa leitura, e nós então pegamos, é um clássico, e nós demos aqui uma pequena tradução para que você hoje pudesse obter também essa leitura e você entender um pouco aqui como ele aborda esse tema de uma maneira muito interessante. E é interessante nós hoje olharmos um versículo que ele diz muito para nós. Ele está em Hebreus, no capítulo 9, e é o versículo 7, que diz assim: mas somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, completamente só, não sem sangue. Ele oferecia pelos seus pecados e os pecados que o povo cometia por ignorância. Entrava então o sumo sacerdote uma vez por ano pelos seus pecados e também pelo do povo, mas não sem sangue. A presença do sangue era imprescindível, era importante. Por isso você vai, de vez em quando, ver na tua tela esta passagem, só um pedacinho, um pedaço que está ali, não ela toda, mas um pedaço onde diz, não sem sangue, que faz parte deste versículo que está em Hebreus, no capítulo 9, versículo 7. O objetivo dessa série é nos mostrar o poderoso, nos mostrar o glorioso poder que há no sangue de Jesus. E as maravilhas, o maravilhoso, o resultado de tudo isso que nós podemos ter. Para você e para mim, que esse sangue foi derramado. O glorioso poder que há no sangue de Jesus e as maravilhas que nós podemos obter por causa do derramar deste sangue precioso para nós. Portanto, nós vamos olhar no Antigo Testamento, depois vamos olhar para o Novo Testamento, e aí vai nos dizer de Gênesis a Apocalipse a importância. Vamos começar lá do começo, então, no primórdio dos tempos, aonde Adão e Eva saíram do paraíso, e aí eles tiveram filhos, e a Bíblia registra sobre um dos filhos de Adão e Eva, que é Abel. Olha só em Gênesis, no capítulo 4, e ao versículo 4, diz assim, diz que Abel trouxe as primícias do seu rebanho como sacrifício ao Senhor. É muito tremenda essa passagem de Gênesis capítulo 4, versículo 4, aonde Abel trouxe as primícias daquilo que era tão importante para ele. Ele sacrificou, ele trouxe uma ovelhazinha, ele trouxe ali uma ovelha, um carneiro, um cordeiro, para então ser sacrificado. E a Bíblia diz o seguinte, que agradou o Senhor de Abel, agradou-se de Abel, o Senhor se agradou dele por ele ter trazido aquele sacrifício. É interessante também você ver que no primeiro ato de adoração, porque esse sacrifício era uma atitude de adoração a Deus. E junto a essa atitude, esse ato, esse gesto de adoração a Deus, já estava a presença do sangue. O sangue já foi derramado por aquele cordeiro oferecido a Deus em sacrifício como um ato voluntário de adoração. E Hebreus registra esse fato. Isso aqui aconteceu no Antigo Testamento
em Gênesis capítulo 4, no versículo 4, mas em Hebreus no capítulo 11, versículo 4, é poderoso. Diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, e pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Então aqui está registrado para nós no Novo Testamento como Deus se agradou, como Deus recebeu esta oferta. Junto àquele ato de adoração estava o derramar do sangue daquele cordeiro. Agora é interessante você olhar também para este acontecimento. E você e eu podemos aprender algo, de que não poderia haver acesso a Deus, acesso à presença de Deus, acesso aos favores que Deus poderia garantir, acesso à comunhão e intimidade com Deus sem o derramar do sangue. O sangue era necessário. Por isso nós podemos ver, vamos sempre voltar àquela passagem do começo de Hebreus 9, um versículo só, do 7, que tem um pedacinho, não sem sangue. Era imprescindível que derramasse o sangue de um cordeiro para que tivesse intimidade, acesso, comunhão, remissão de pecados. E aqui então nós podemos ver uma sequência. Começa ali em Gênesis capítulo 4. Mas aí acontece tantas coisas, muitos séculos se passam e chega um momento onde a história da humanidade, ela está tão afastada de Deus, tão longe, tão centrada nos seus pecados, que Deus então levanta um homem chamado Noé. E Noé então prepara aquela arca e Deus começa a usar o seu escolhido para proclamar e dizer: olha só, estou fazendo uma arca. E Deus ali dá uma oportunidade de arrependimento, mas ninguém queria. O povo era injusto, o povo era mau, e Deus destrói a terra. Uma grande destruição por água, que nós chamamos do dilúvio. Mas quando Noé passa todo aquele tempo ali naquele dilúvio, dentro daquela arca que ele construiu, quando ele sai daquela arca, no primeiro dia, onde podia ter um firmamento, uma terra seca, ali no Monte Ararat, que parou aquela arca, e aí ele pôde descer daquela arca. A primeira coisa que ele faz, o primeiro ato, é um sacrifício a Deus. E de novo, não sem sangue. O sangue foi vertido, o sangue derramado pela remissão dos pecados. E aí já fica bem claro que foi batizada aquela terra, né, como se fosse batizada por aquele sangue. Estava dizendo: o meu sacrifício é a Deus. E assim então foi-se adiantando, indo para os outros também que vieram após Noé, Abraão, quantos sacrifícios a Deus. Isaac sacrificou, Jacó. E aí vai por diante nos mostrando como é importante, como que eles estavam ali seguindo algo tão tremendo, o sacrifício. Agora, o que acontece com aquela semente de Abraão chamado Isaac? Ele multiplica e se torna numa grande nação, na nação chamada povo de Israel, o povo de Deus. E lá estavam eles, num lugar onde eles não queriam estar, escravos no Egito. Estavam ali, tinham multiplicado. Lembra que foi primeiro José, depois os irmãos, Jacó, toda a família. Vem aquele pequena família ali de 70, 90, 100 pessoas, multiplicaram excessivamente e se tornaram uma nação forte, uma nação grande. E a Bíblia registra que esta nação estava debaixo do jugo de Faraó. E chegou um momento onde Deus queria livrá-los, tirá-los daquele jugo. E ele envia então 10 pragas tremendas. Ele levanta Moisés. E Moisés ali vai diante de Faraó. Mas nenhuma daquelas pragas, sempre ele se arrependia. Sempre ele dava para trás. Sempre Faraó dava um jeito de não cumprir a sua palavra. Até que vem a última praga. E esta envolvia sangue. E aí foi dada a ordem: vocês vão matar cordeiros e vão sacrificar. E o sangue deles vai estar no umbrais das casas,
naquela parte ali de cima, do lado, e aonde tivesse a marca daquele sangue, o anjo da morte, que viria ferir todo primogênito na nação do Egito, ele passaria. É por isso que nós comemoramos a Páscoa, é a passagem, foi a primeira Páscoa. O anjo da morte passou por cima de todas as casas que havia a marca do sangue. Estamos falando sobre o precioso sangue de Jesus, mas antes de entrarmos nesta passagem, propriamente sobre ele, temos que falar então aquilo que veio antes, o que foi como se fosse uma sombra para nos mostrar, para chegar até onde nós queremos chegar. Para você entender a importância desse sangue ali, esse sangue cobriu os umbrais das portas, o anjo veio, mas ele não pôde matar e nem ferir um sequer do povo de Deus, porque eles estavam cobertos com aquele sangue, os umbrais, e o anjo passou por cima. É muito tremenda esta passagem. E aí então podemos entender de que um ensinamento muito tremendo, que Deus já começa a nos mostrar, que não pode haver salvação em uma pessoa para ela sem que haja a morte de outro, que haja a morte de um cordeiro, que haja a morte de um ser vivo para substituir. O sangue dele então tiraria, daria vida, daria libertação para aquele. Estava já apontando para o sacrifício de Cristo, que sem o sacrifício dele não teríamos vida. A morte de um dando vida a outro. Isso já estava apontando, mostrando como uma sombra já o sacrifício que viria na plenitude dos tempos, no momento certo, maduro, esperado por todos, viria o Cordeiro de Deus. Nós vamos voltar aqui ao Antigo Testamento de novo. Olha só essa passagem de Êxodo, capítulo 24, porque aí o povo de Deus sai do Egito, eles estão a caminho, e aí Deus aí então faz uma aliança, e aí nessa passagem diz o seguinte: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Quero que você anote essa passagem. Não sei se pode se colocar no vídeo ou não essa passagem de Êxodo, capítulo 24 e ao versículo 8. Se tem aí já para colocar, vamos colocar. Se não, tudo bem, nós vamos só deixar registrado para você. O que essa passagem fala aqui? Que não sem sangue, de novo a presença do sacrifício, só que era diferente. Já era dentro de um templo, que o Senhor queria fazer uma aliança com o seu povo naquele templo. Então eles entravam naquele templo, só que eles não poderiam ir direto ali naquele local santo, porque tinha um local santo e o santo dos santos. E no local que era o santo dos santos, somente o sacerdote poderia entrar uma vez por ano, sozinho, não sem sangue. Amém? Olha só, é Êxodo 25, versículo 8, que é uma passagem muito tremenda. Olha só, quero que você somente veja aí, se puder anotar ou não, está aqui, mas é essa passagem onde está escrito aí: e me farão o santuário para que eu possa habitar no meio deles. E neste santuário haveria o derramar de sangue, o sacrifício seria oferecido naquele local. E teria um lugar muito especial, que era o Santo do Santo. Não poderia entrar qualquer um. Agora vai a Sara, vai ali a Miriam, vai ali a Maria, vai ali a Débora, vai ali o José, o Benjamim. Não, não podia. Somente o sacerdote iria representá-los. Porque senão, se eles fossem ali, eles cairiam mortos pelo pecado. O sacerdote é preparado e ele faria o sacrifício. Então, é interessante nós notarmos, queridos, que para tudo, para apresentar, consagrar um sacerdote, necessário derramar de sangue. Para então, consagrar uma casa, um lar, era necessário o derramar do sangue. Para apresentar um filho, lá
né, no tabernáculo, lá no templo, consagrar e dar, Senhor, está aqui esse filho que nasceu. Era necessário o derramar do sangue. Para o arrependimento, a contrição dos pecados, era necessário o caminho para Deus. Era somente através do sacrifício. Bem, isso aqui é só um pouquinho, estamos assim só tirando assim por alto, para você entender como Deus estava já apontando a Jesus. Tudo isso era uma figura, era como se fosse uma sombra. Deus levou 4.000 anos nos ensinando ao povo a necessidade do derramar do sangue, para chegar naquele que era o verdadeiro, o Cordeiro de Deus, para entendermos, o povo entender sobre sacrifício, sobre derramar de sangue, como algo que já estava apontando, mostrando mais para frente que chegaria o verdadeiro Cordeiro de Deus, que derramaria este sangue. O que o Novo Testamento, então, nos diz sobre o sangue de Jesus? Que nós podemos, muitas pessoas dizem, essas palavras não sem sangue, elas são lá do Antigo Testamento. Não é bem assim. O Novo Testamento, ele tem algo muito tremendo a dizer, começando numa passagem muito tremenda de João, capítulo 1, que é o versículo 29. Olha só em João capítulo 1, versículo 29, quando Jesus está pronto, maduro para realizar o seu trabalho, para realizar as obras que ele iria fazer, o seu ministério, João vê ele de longe e João diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que tremenda essa passagem. João, quando ele fala essa palavra, ele fala primeiramente, eis o Cordeiro. O que significa? Por que ele está chamando Jesus de Cordeiro? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus para o sacrifício, para a cruz. Ele já viu que Jesus vinha para um propósito. Ele viria para morrer. O sangue seria derramado. Quando ele fala o Cordeiro de Deus que tira pecado, o que tirava pecado no Antigo Testamento? Só o derramar do sangue. Então já estava dizendo o propósito, perdão, o propósito para o qual Jesus viria: tirar o pecado do mundo, das pessoas. É que eu estou muito animada hoje para trazer essa palavra e eu esqueci de tomar minha água aqui essa manhã. Mas olha só que interessante. Ele vê em Jesus o Cordeiro que tira o pecado. E ele fala, o Cordeiro de Deus, que vai com seu sangue purificar, nos aproximar, trazer intimidade com Deus. Mas interessante que no versículo 30, ele diz o seguinte: e este é o que vos vai também batizar com o Espírito Santo. Então isso nos mostra que Jesus, ele veio então ocupar, fazer dois ofícios aqui. Ele iria realizar, primeiro, o derramar do seu sangue por nós, salvação. Segundo, derramar do seu Espírito sobre nós. Mas primeiro veio o derramar do sangue, depois o derramar do Espírito. Veja só, um não veio antes do outro. Ele não falou, vou derramar o meu Espírito. Não. Primeiramente precisava derramar o seu sangue, como o sangue de um cordeiro. Jesus era o cordeiro, era dele. Ele foi sacrificado naquela cruz, morto, para que o sangue dele fosse derramado por nós. Remissão dos nossos pecados. Obrigada. É isso que está aqui. E depois viria o Espírito Santo. Interessante, né? Então, primeiro veio o derramar do sangue, para depois viria o derramar do Espírito. Quero que você anote aí o que Jesus fala sobre o sangue dele. O próprio Jesus
fala para nós em João, capítulo 6. Dá uma olhada aí rapidinho. João, capítulo 6. Se eu não me engano, é o versículo 53 ao versículo 56. Palavras de Jesus. Ele mesmo se referindo ao seu sangue, ao poder que há no sangue dele, dizendo assim, no versículo 53, em verdade vos digo, não vão comer desta carne do filho, né? Se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o meu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu vou ressuscitar ele no último dia. Isso aqui ele falou no momento ali, né, para as pessoas, e ele diz o seguinte, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Ele estava falando da sua morte. E o comer do pão, que nós agora comemoramos, celebramos a morte e ressurreição de Jesus, através da Santa Ceia, onde comemos o pão e tomamos o vinho. Nós não estamos comendo o corpo de Cristo e nem bebendo o sangue dele. É um símbolo. O que representa a sua simbologia é o que é importante para nós. O que ela representa para nós. Por causa desse sangue, eu tenho intimidade, eu conheço Deus, eu me aproximo. O que Jesus tem é meu. O que eu tenho é dele. Relacionamento, beber, porque se você não beber, ele fala, não tiver essa salvação em mim, você não pode ter relacionamento, não pode ver Deus. Tudo que eu conquistei, a vida eterna, não será teu. Então olha que coisa tremenda, o sangue de Jesus nos proporciona. E tem uma outra passagem também, eu vou deixar para ler no próximo bloco, que fala para nós, o próprio Jesus está dizendo aqui, da sua missão, da importância do sangue, do derramar do sangue para a remissão dos nossos pecados. É muito tremendo. E antes de nós irmos para o nosso próximo bloco, eu gostaria que você visse agora em Mateus, outra palavra concernente o que Jesus falou. Queria que o pessoal colocasse na tela. Mateus, capítulo 26, e é o versículo 27 e 28, que diz assim, a seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. O que é remissão dos pecados? É tirar, é perdoar, é aniquilar esses pecados. O sangue da nova aliança. É muito tremendo o que diz para nós aqui em Mateus 26, 27 e 28, João capítulo 6, anote esses versículos, 53 ao 56. E aqui Jesus está falando, vocês vão tomar desse cálice, beber, comer desse pão. Isso quer dizer, vocês vão estar em comunhão comigo. O que é meu é de vocês. É isso que representa a morte de Jesus. Não somente a nossa salvação, nos livrar da maldição eterna, separação de Deus eterno, inferno, longe de Deus. Não é só isso, isso é tudo, claro, é importante a nossa salvação, mas ele também derramou seu sangue para a comunhão conosco, para nós termos comunhão, deleitarmos no relacionamento íntimo, de falar, de orar, de desfrutarmos de tudo que ele tem, daquilo que ele é, da sua natureza. Nós desfrutarmos e ele também estar em nós. Nós nele e ele em nós. Isso somente pelo sangue. Olha que coisa tremenda, o poder que há no sangue de Jesus. Nós vamos agora para o nosso breve intervalo, vamos voltar aqui em outras passagens que falam um pouco de uma maneira tremenda o que o sangue de Jesus representa,
o lugar dele no Novo Testamento também, e o que Apocalipse também tem a dizer sobre o sangue de Jesus. Nós vamos rapidamente e voltamos daqui a pouco mais com você.